10 coisas que você pode estar fazendo e está atrapalhando o seu negócio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Deise, sou criador de conteúdo aqui nesse canal, Deise Fios de Arte, tenho um ateliê e trabalho com revenda de barbante. No vídeo de hoje, eu trago 10 coisas que você pode estar fazendo aí que está atrapalhando a sua produção, está atrapalhando a sua venda, atrapalhando e entrar dinheiro no seu bolso. Lembrando que trabalhamos para vender, então o foco principal sempre vai ser vendas, né? Crio conteúdo, meu foco principal é pessoas que estão iniciando, né? Pessoas que estão iniciando aí na caminhada com o crochê. Porém, o que for dito aqui te servir, fique à vontade, tá bom? Se você já é uma crocheteira com mais uma carga, já tem uma bagagem grande, também fique à vontade para participar desse vídeo, tá bom? Vamos iniciar. Eu peguei um caderninho, anotei aqui as 10 coisas. E eu vou começar com, assim, vou falar, citar cada um e vou falar um pouco sobre cada, tá? A primeira que eu coloquei aqui, efeito em foto. A gente tira foto das peças, e às vezes a gente fala, ah, minha câmera não é muito boa, ah, não gostei da resolução da foto, aí eu vou e ponho um efeito. Na hora que a gente vende ali, fica bacana, fica bonito. Porém, a hora que chega na casa do cliente, por exemplo, eu faço envio e aí mando para fora. Quando chega lá, essa peça vai chegar com a cor diferente, não vai chegar com a cor original. Isso pode me atrapalhar. A cliente pode ficar com a peça lá e não retornar a comprar novamente, porque ela não, a gente hoje que trabalha com a internet e vende pela internet, a gente vende foto. Eu costumo falar que a gente vende foto. Por quê? Porque a gente vende algo, a pessoa vai ver só a foto. Então, ela vai comprar o que tá naquela foto. Você imagina você comprar e chegar lá uma coisa diferente. Principalmente o crochê, que é algo muita cor. Tem o modelo em si? Tem, mas tem cliente que nem sabe o modelo, apenas a cor, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção na questão de colocar efeito, porque pode complicar bastante. A segunda coisa que eu coloquei é precificar errado. Isso pode te levar para um buraco. Por quê? Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vai ver o lucro, porque você não está sabendo precificar. O que que eu faço aqui no ateliê? Eu peso. Por que que eu peso? Porque eu compro barbante por quilo. Então, o que eu gastei é o que eu vou cobrar, tá? Lógico que a gente coloca um pouquinho da mão de obra da gente e tudo mais, só que, tipo assim, eu aqui, tá? Eu aqui não coloco taxas e taxas e taxas. Não. Eu coloco o valor que eu gastei do material e tudo mais, e eu tenho minha forma de precificar e tudo. Só que tenha uma balança. Tem uma balança, gente, é tão importante que você não faz ideia. Por quê? Você vai pesar suas peças, você vai saber quanto você gastou, você vai saber quanto você vai conseguir produzir. Você leva tudo anotadinho, fica muito mais fácil, tá? Não colocar preço por boniteza. Ah, eu olhei essa peça, ela é muito bonita. Eu acho que eu vou colocar o valor dela de R$ 500. Ah, essa peça aqui é o mesmo modelo, só que já não ficou tão bonito. Então, eu acho que eu vou vender por R$ 100. Não dá, tá? Não dá para adivinhar valor. A gente fica no prejuízo, tá bom? A terceira coisa, não souber falar sobre as peças. Como assim saber falar sobre as peças? Por exemplo, aqui no ateliê já aconteceu de eu vender peça, por exemplo, vamos falar assim, um trilho de mesa. Eu vendi um trilho de mesa e foi a primeira compra dessa cliente. Ela falou: ah, eu não tenho mesa, eu é, não tenho como usar e tudo mais, sabe? Assim, ela ganhou e tudo. Então, a gente saber falar, a gente saber conversar, sabe? Eu expliquei: olha, você tem balcão? Aquele balcão, né? A gente pode colocar no balcão. Fica lindo também. Eu tenho cliente aqui que compra o trilho modelo folha maior e ela coloca no pé da cama, em cima da cama, né? Ela forra a cama e ela coloca em cima. E fica lindo, sabe? É a gente saber falar, se comunicar. É igual a gente, por exemplo, falar assim, ah, é um jogo de passadeira. A gente já sabe que é um jogo de passadeira, eu faço com, põe a passadeira num canto, ponho, sabe, faço como eu quero. Mas se eu falo um jogo de cozinha, eu já recebi mensagem de cliente falar, ah, minha cozinha é muito pequena. Mas ela pode pegar e separar as peças, mas não tem, a gente tem essa noção que eu posso pegar um jogo de banheiro, desmembrar as peças e colocar onde eu quiser, mas o cliente às vezes não tem esse pensamento. Então, a gente se atentar bastante. Quando eu posto trilho de mesa, eu coloco o caminho de mesa, trilho de mesa, mas aí eu coloco assim, como eu já tive essa dúvida que aconteceu isso comigo, já perdi uma venda, porque, eu não tenho onde colocar, então não vou ficar, sabe?
Pensei bem, não tem mesa e tudo mais. Só que aí quando eu falei, realmente a gente pode colocar por cima da geladeira, né? Caindo as pontas. Tem muita forma da gente usar um trilho de mesa. Então, e passar isso para sua cliente, sabe? Isso pode facilitar também. Quarta coisa, ter a oportunidade de divulgar o seu trabalho e não divulgar. Gente, quando eu iniciei, isso aqui serve muito para mim. Quando eu iniciei, eu tinha muita vergonha. Não tinha vergonha de trabalhar com crochê, não tinha vergonha de fazer tapetes. Não. A minha vergonha era de abordar e levar um não. Só que se a gente não tiver um não, a gente não vai correr atrás do sim, né? Então, eu tinha muita vergonha. Por exemplo, se eu chegasse num lugar, às vezes eu escutava um assunto sobre crochê, eu podia me enturmar, mas aí eu não enturmava, ficava quieta. E aí, o que que eu fiz? Fiz cartãozinho. Ó, fiz o cartãozinho aqui. Isso me salva de uma forma, porque eu consigo vir aqui falar com vocês, eu consigo aparecer na internet, eu consigo gravar um vídeo mostrando a minha peça, eu consigo, assim, sabe? Só que o pessoalmente é algo que me pega muito. As meninas lá na rede vizinha, que eu tô migrando pra cá, né? Fala que não parece, mas, gente, eu tenho muita vergonha de conversar pessoalmente, assim, não sou muito. Mas depois que eu pego intimidade, aí, minha filha, aí é só ladeira abaixo, né? Mas até eu pegar essa certa intimidade é complicado. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente ir no lugar, falar. Quando eu comecei aqui, quando eu entendi, falei, realmente, eu vou ter que me divulgar minha peça, não vai ter como, eu não vou vender. O que que eu fiz? Comecei a ir num lugar, e aí, por exemplo, ia na padaria, com muita vergonha, não vou mentir pra vocês, com muita vergonha mesmo. E aí eu conversava, assim, aí eu falava, olha, eu vendo crochê, vendo tapete, tem um tapete de 25, eu comecei com os tapetes de 25, né? Já tinha muitos anos que eu vendia tapete de 25, já, acho que desde 2018, 2019 eu já fazia tapete de 25, porque eu morava no Pantanal, então eu fazia tapete de 25, fazia os tapetes e vendia 25, que eu tava iniciando, né? E aí eu comprava material de novo, então acho que desde 2018 eu já fazia. Não era igual hoje, né? É diferente, mas eu já vendia tapetinho de 25 já. Então aí eu sempre fui falando, olha, eu tô vendendo e tal. E assim foi crescendo, né? Meu público foi aumentando, eu fui pegando encomenda e assim foi melhorando. Quinta coisa, que é algo assim, gente, que aqui não tem tanto, mas principalmente lá na rede vizinha, lá no TikTok. Ah, é complicado. Olha, tem muitas meninas que me mandam mensagem lá falando sobre a questão de não conseguir vender. Eu não me importo, eu respondo todo mundo, tudo. Só que aí tem meninas que me pedem para ir ver o perfil dela e falar o que que tá errado, o que que tá faltando. E numa dessas eu fui analisar, não sou nada crítico, nada, sabe assim? Fui porque a menina pediu realmente e tudo mais, queria uma ajuda. Eu entrei no perfil, primeiro vídeo que eu entrei, um áudio falando, se você não, crochê não é pra quem não tem dinheiro, crochê é pra quem tem dinheiro, crochê é pra não sei quem, se você não tem dinheiro, não compra. São coisas óbvias, mas pensa bem. Tem um ditado, uma senhora me falava bem assim, ó, a vaca que dá leite, a gente adula ela. A vaca que dá leite, a gente adula ela, por quê? Porque ela vai te dar o leite. Então, a gente tem que, não que nosso cliente seja vaca, né? Mas vocês entenderam, né? Então, a gente tem que entender, não vai ficar de bajulação. Lógico que não, mas sabe, assim, a gente prestar atenção. Porque se fosse eu e fosse para comprar, porque assim, ó, aqui na internet é como se fosse uma vitrine, né? A pessoa vai entrar no seu perfil, ela vai olhar o seu conteúdo, para talvez fazer uma possível compra. Vamos falar, ela olha seu perfil, conhece seu trabalho esse mês. Mês que vem ela vai fazer um pedido, sabe? Mas ela tá ali estudando, ela tá analisando. Quando a gente vai comprar na Shopee, a gente olha tudo, né, para depois ver se tá tudo certinho, se eles entregam mesmo. Então, aqui na internet não é diferente. A gente também tem que ter esse cuidado. Então, a gente às vezes coloca, assim, entra lá e tem músicas assim, nada a ver, sabe? E eu já teve nesse mesmo perfil aí no segundo vídeo, ai, põe a bunda não sei na onde, sabe? Um vídeo muito assim, desce pra lá e sobe pra cá. Uma música muito complicada, que eu falo que você não prestar atenção no tapete. Então, eu fui e falei pra ela, falei, olha, fulano, você pediu pra mim olhar lá o que eu vi. Gente, e não é sobre
religião, nada, não é. Lá a menina teve um comentário que falou, é porque você é crente. Gente, não tem nada a ver. É noção, não é ser crente, sabe? É ter noção. E aí eu falei pra ela, falei, olha, é complicado essas músicas que você coloca e tudo mais. Aí ela falou assim, Deise, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nem prestava atenção, eu via que o áudio estava em alta, eu colocava. Falei, então, presta atenção no segundo vídeo do seu perfil, escuta a música que tá tocando. Aí ela saiu da conversa e ela foi lá escutar. Quando ela escutou, ela falou, meu Deus, vou apagar agora, vou trocar a música e vou colocar outro vídeo, né? Então, faz sentido sim. Porque às vezes a gente tá em casa, você imagina, a gente fica olhando a For You assim, aí entra uma música, às vezes, muito indecente, a gente já passa. A pessoa não vai parar pra olhar o seu trabalho só por causa do seu trabalho. Aquela música falando palavras absurdas, imagina, a pessoa tá dentro de casa com o filho, a família do lado, tá passando ali, começa aquela música falando tudo quanto é coisa, né? É complicado, não é fácil. Eu passo mesmo. Às vezes até gente que eu sigo, mas tipo assim, não dá pra uma música que não dá pra escutar dentro aqui, eu falo, não, vou passar. Nem curto nada. Então, prestar bem atenção à música que coloca. Tem lá motivacionais, coloca aquelas músicas de fundo, sabe assim? Não precisa colocar música evangélica, mensagem positiva, nada disso. Só, tipo assim, prestar atenção e cuidar, tá bom? Eu sou a pessoa que eu passo o vídeo, não vou mentir. Eu posso seguir a pessoa, posso amar o conteúdo da pessoa. Começou aquelas músicas falando palavrão, coisa iraiada, aqueles áudios atacando cliente, eu já passo. Não assisto, não vou mentir pra vocês. Número 6. Falar do trabalho alheio para conseguir venda. Tem acontecido muito isso. Gente, aqui no YouTube parece que o pessoal quer mais da paz, né? Porque lá no TikTok, eu vou te falar uma coisa. Você falar mal do trabalho do outro para conseguir fazer a venda, por exemplo. Eu tenho uma colega que ela mora em Brasília. Ela mora em Brasília, então o que eu faço? Quando tem vendas de pessoas que é lá de perto dela, e eu moro no Paraná, então quando tem vendas, orçamentos de pessoas lá perto dela, eu passo a venda para ela. E quando é vendas para ela aqui perto, por exemplo, Curitiba aqui perto de mim, ela me passa as vendas dela para cá. Por quê? Eu penso assim, nenhuma das duas vai sair, sabe? Eu não saio perdendo para indicar para ela, nada, sabe? E eu não tenho porquê, principalmente, estar indo nos vídeos, ou no conteúdo, ou na live, ficar falando mal, falando das peças. Por exemplo, essa minha amiga, ela vende as peças dela no valor mais alto, porque lá é o público dela. É o valor que ela paga no material. Eu pago bem abaixo do material dela. Então, para mim, aqui eu já consigo vender mais barato. O que acontece? Ela faz lá o trabalho dela. Eu posso fazer até o mesmo, só que eu não vendo o mesmo valor. Eu não vou lá na live de venda dela, ou eu vou no trabalho dela. Olha, uma pessoa, por exemplo, do Paraná entrar em contato com ela, ela já passa o meu contato, mas ela não tem a questão de ela falar mal do meu trabalho, ou então eu entrar e falar, olha, eu moro no Paraná, eu moro perto de você, compra comigo, não compra com ela. Não, gente, não tem isso. Só que hoje a gente vê muito isso. Por exemplo, tem cliente que chega até mim e fala, eu fiz orçamento com fulana, já aconteceu muito, fiz orçamento com fulana, só que ficou muito caro, tudo mais, aqui na minha cidade fica mais caro, então eu queria comprar com você. Tem cliente que paga o frete e a compra e ainda é mais barato do que comprar na cidade dele. Só que é cada um com a sua realidade, né? Se para a crocheteira de lá não dá, tudo bem, não é eu que vou pôr preço no trabalho de ninguém. Como eu não gosto que coloca no meu, porque eu não posso pedir opinião de valores, né? Então a gente tem que ter essa noção. A gente não pode estar querendo difamar os trabalhos do outro para poder fazer o nosso dar certo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente vê e não gosta, mas guarda lá pra gente, sabe? Tem um ditado que fala, a gente sabendo entrar nos lugares, a gente sabe sair. A gente não tendo postura, a gente entra e não sai mais. Então, para entrar numa confusão, numa coisa que pode sujar o seu nome, sua loja, então é melhor ficar em paz, né? Sétima coisa que tem acontecido muito, muito mesmo, é vender história. Por exemplo, compra esse negócio aqui, porque eu preciso comprar tal coisa, eu vim aqui, por exemplo, eu vim aqui morar no Paraná. Eu vim morar aqui no Paraná e eu não tenho como trabalhar para fora, eu não tenho não sei o quê.
eu preciso comprar as coisas, eu preciso, sabe? Não, gente. Olha, compra comigo que eu preciso pagar tal conta. Não, gente, não faça isso. Eu já tive um momento de precisar vender, e, tipo assim, precisar porque eu precisava pagar uma conta, eu precisava fazer alguma coisa. Só que eu não tem como eu chegar no cliente e falar, não, compra comigo que eu preciso comprar tal coisa. Não, não pode. Hoje, a gente vê muito, tipo assim, ai, compra comigo porque eu não sei o quê, compra comigo porque... Não, não pode fazer isso. A gente tem que ter um profissionalismo. Por mais que é algo que está começando agora, tem que ser profissional. A gente não vê donos de lojinha, de mercado e tudo mais, indo atrás e olha, compra aqui porque não vendi. Não, a gente tem, sabe, a gente tem que tomar cuidado. Porque o cliente que compra crochê, ele quer comprar crochê. Ele não quer comprar história. Então, seja crocheteira que venda as peças, não venda a história, tá bom? Oitava coisa, não saber vender. A gente fala assim, ai, mas o segredo é vender, mas e como que vende, né? Saber vender. Olha, eu aqui, desde criança, mexi com coisa de venda, sempre mexi com venda. Meu negócio sempre foi vender. Então, eu acho que para você vender, não tem segredo. Não tem segredo. É você mostrar. Porque eu tô vendendo algo, por exemplo, se eu quero vender essa fita, eu tenho que divulgar. Eu tenho que mostrar para as pessoas. Não é divulgar um post lindo, perfeito. Não. Eu tenho que falar sobre ela, eu tenho que mostrar, eu tenho que, sabe, atingir na pessoa uma necessidade dela comprar. Porque o que vendemos hoje não é algo necessário, tá? A gente tem que ter em mente que nós não vende algo necessário. O que a gente vende é uma peça, tipo, é algo assim que sobrou um pouquinho, eu vou comprar, vou investir na minha casa. Não é algo, por mais que a gente ame, não é algo que a gente, se eu não comprar, eu vou morrer. Não, se eu não comprar, eu vou ficar doente. Não, tá? Coisas necessárias que eu digo, gente, é comida, é remédio, é pagar um aluguel, é pagar uma água, é pagar uma luz, tá? É, e o que a gente vende é algo desnecessário. Não é algo que a pessoa precisa comprar, tem que ter na casa, senão, não, gente. Então, a gente tem que despertar no cliente algo, aquela vontade dele querer comprar, tá? A gente falar sobre o nosso produto e a pessoa falar, poxa vida, em casa eu preciso de uma fita dessa aqui, ó, pra me arrumar tal coisa. Eu vou levar. Então eu vou pegar. Então, se eu falo assim, eu tô vendendo essa fita aqui porque eu quero comprar tal coisa, eu quero comprar bolacha para as crianças, não sei o que. Gente, eu já não compro. Então, você fala, olha, essa fita aqui, ela é boa, ela você pode usar para fazer isso, fazer aquilo outro, sabe? Então, isso vai instigar a pessoa a falar, olha, realmente preciso de uma fita dessa lá em casa, me colar tal coisa. Então, vamos levar uma grande que é melhor, que já rende mais, entendeu? Então, a gente tem que saber, tem que mostrar pro cliente a necessidade dele levar aquilo ali, sabe? Sem contar a história, gente, pelo amor de Deus. A nona coisa, foto feia. Gente, o crochê pode ser lindo, a peça pode ser linda, 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 linda. Mas se você não sabe tirar foto da peça, ou se você não organiza para tirar foto da peça, é complicado. Tem uma coisa que aconteceu, uma menina lá no TikTok me mandou mensagem que não conseguia vender supply, não vendia supply e era algo que ela queria. E ainda fomos conversando, eu postei um dia um vídeo mostrando como que eu fazia as fotos aqui. Hoje, graças a Deus, já mudou, né? Hoje eu já tenho uma mesa, fica melhor para tirar foto, mas antes não era na calçada, eu forrava pano e tirava foto lá dos tapetes. E supply eu forrava aqui na minha mesa um pano branco e tirava foto aqui. E aí eu falei pra ela, falei, olha, aí ela falou, posso te mandar umas fotos e você vê e me fala, porque é uma visão de fora, né? Então eu vi o que estava acontecendo. Ela tava tirando foto do supply. Se você faz isso, na verdade, deixa eu falar, se você faz isso, forra um paninho, sabe, assim, e coloca o supply em cima, porque é algo que vai na mesa, né? A cliente não vai comprar para lavar, para depois ela apanhar um prato de comida. Então, tenha esse cuidado, sabe? O supply é algo que a pessoa vai sentar ali na mesa,
ela vai colocar a refeição dela ali em cima, sabe? Um prato de comida que ela fez ali, vai chegar cansado do trabalho, vai colocar aquele prato ali, vai sentar com a família, vai colocar aquele prato de comida ali, sabe? É comida, a gente tem que ter um cuidado, tá bom? Ela me mandou foto, os supply, ela tirava foto tudo no chão da casa dela. Por exemplo, tava limpo, tava limpo. Só que pensa bem, é algo que vai na mesa, sabe? E aí ela tirou, olha, o trabalho dela é a coisa mais linda do mundo. Só que aí ela colocou no chão, lá no fundo, assim, tinha um par de chinelo, sabe? Bem complicado, assim, uma foto bem cheia de informação mesmo. E eu falei pra ela, falei, olha, a foto tá, o trabalho tá bonito, mas tenta colocar um pano e pode tirar no chão, sabe assim? Não tiver uma mesa, coloca um pano, né, a cor neutra, um pano branco, vamos falar assim, e coloca por cima para ficar mais bonito, pra ver se chama mais atenção, porque aí o foco fica todo na peça, né? Aí ela pegou e falou, então eu vou fazer. Aí eu expliquei para ela, lógico, com carinho, a gente não deve tratar os outros, né, com ignorância, expliquei pra ela, falei, faz e me manda, eu acho que vai ficar bonito. Ela fez e me mandou, gente, ficou a coisa mais linda o trabalho dela, porque aí ela colocou um lençol, e aí ela colocou esse suplá em cima, montadinho, ficou tão bonito, ficou lindo, lindo, lindo. Então, às vezes você não precisa ter uma mesa para tirar foto do suplá, não, mas tira mais assim, arrumadinho, sabe, mais organizadinho, para ficar mais bonito, porque o trabalho pode ser bonito, a peça pode ser linda, mas você imagina, nós trabalhamos com um material que ele é colorido. Você imagina se eu pego um jogo de passadeira vermelho, forro um lençol rosa, porque um jogo, vamos falar uma coxa de lençol assim, uma coxa de lençol rosa, amarelo, vermelho, e aí eu pego o meu jogo de passadeira vermelho e coloco lá em cima. O que que vai ver? Vira uma bagunça. Querendo ou não, parece que a foto tá tudo bagunçada. Então a gente tem esse cuidado. Ah, não tem um pano branco, então coloca uma cor neutra, sabe? Fica mais bonito. Ah, eu não tenho como ter esse pano branco. TNT. Eu antes tinha TNT. Era maravilhoso. Hoje eu tenho um pano mais grosso, então é melhor pra mim, né? É uma malha, alguma coisa assim. Então eu formo minha mesa todinha e aí eu faço as fotos, tá? E fica mais bonito, fica mais visível, porque a atenção do fundo branco, quando a peça está no fundo branco, a atenção fica toda na peça que tem a cor, né? Que é colorida. Então, toda a atenção vai para aquela peça ali. Pode chamar mais atenção, pode te ajudar a vender. A 10ª coisa, que parece clichê, mas a gente tem que falar, porque parece que a gente fala e parece que não entra na cabeça, né? E é algo que eu também tô me policiando bastante. De tudo isso aqui que eu falei pra vocês, não tô falando só da boca pra fora, tô ponhando em prática também. Muita coisa eu tô aprendendo, muita coisa eu tenho pra aprender ainda. Mas a constância nos perfil. Ah, eu não posto no Instagram. Ah, eu não posto no YouTube. Tudo bem. Aonde você vende seu trabalho? Ah, eu vendo no WhatsApp. Então, vamos focar todo dia. Posta ali as peças que você está produzindo, posta o que você já fez. Se você pega encomenda, você posta as peças e coloca, sempre detalhar se é sobre encomenda ou se aquela peça está disponível, se aquela peça você vai se você está produzindo em tal cor, sempre detalhar, porque as informações do nosso trabalho é só a gente que sabe. O cliente está ali, ele pega ele é o consumidor final, vai chegar a peça para ele no final, tá? E então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Posta, se eu vendo muito no Instagram, então eu posto lá todo dia, duas vezes no dia, 3 vezes, mostra que eu tô produzindo, tá? Para ajudar você a alcançar mais gente, mais cliente, porque quanto mais cliente, melhor é para nós, né? Que trabalha com venda. Então, a gente ter essa constância ajuda muito. E eu não abri a minha mente para isso, gente do céu. Não vou mentir para vocês. Não gostava de aparecer, era o ó. E aí, a minha amiga e meu esposo sempre falando, posta, posta, porque eu gosto muito de conversar. Converse mais, demais, demais. Não parece, mas olha, tipo assim, com as pessoas assim, sem eu conhecer, sou bem fechada. Mas depois que pegou, minha filha, é só ladeira abaixo. E eu converso muito, então, meu esposo fala, por que você não grava?
mostra as suas coisas que você tá fazendo, mostra suas peças. E aí comecei a mostrar só as coisas na mesa, né? Não mostrava eu. Até um dia que eu peguei e falei, não, eu vou mostrar. E aí eu peguei e mostrei. E aí, minha filha, foi ó. A gente faz o primeiro, a gente faz o segundo. Quando vai no terceiro, a gente já perdeu as estribeiras e grava direto. Pode fazer nada que quer gravar, vira, olha. E é bom, porque a gente alcança mais gente, né? Às vezes a pessoa gostou do jeito da gente falar, da gente se comunicar, e aí acaba, eu vou seguir. E aí, quando mais pra frente você vai postando, a pessoa fala, ela faz tal peça, eu vou comprar dela. Então é bom a gente postar, a gente divulgar o nosso trabalho. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? De querer fazer dar certo o nosso trabalho. Porque eu falei aqui sobre 10 coisas, mas daria para falar, olha, eu acho que uns 1000. A gente fazia tanto, falava tanta coisa. E como eu falei para vocês, eu falo para vocês, mas eu também coloco em prática, eu também tô aprendendo. Tem hora que eu erro também, erro bastante, mas tô aprendendo, sabe? O segredo principal do nosso negócio é a gente querer fazer dar certo. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça e aquilo ali desce pro coração, a gente fala com Deus e que realmente quer fazer, as coisas dão certo. Só que para dar certo, a gente tem que fazer dar certo, sabe? Ir com calma. Todo mundo tem uma fase. É, hoje eu vivo a realidade que há 1 ano, 9 meses, eu orei tanto pedindo a Deus. Tanto, tanto, tanto que eu pedi a Deus, só que eu achei que e na minha mente seria algo assim tão distante, tão longe, sabe? Eu trabalhei esse tempo todo, eu nunca tive multicolor. Hoje eu tenho tanto multicolor que posso escolher a cor que eu quero trabalhar. Então, se isso não é o cuidado de Deus, se isso não é permissão de Deus, é o quê? Eu desconheço isso. Se isso não for Deus, sabe? Não for Deus abençoando, não for Deus me dando condições, me dando, preparando cliente, eu não sei o que que é isso, sabe? Para mim é Deus cuidando de todos os detalhes, é me capacitando, me dando sabedoria, me dando entendimento, paciência, sabe? É, me dando o amor, o carinho para responder mensagem de vocês, quando me manda mensagem. Às vezes vocês acham que tá me incomodando, tá me atrapalhando. Não, meninas. Se eu puder ajudar, eu ajudo, tá? Quando eu não posso, é que realmente eu não posso, mas pelo menos eu respondo vocês, eu converso vocês. Pode ficar despreocupado, vocês mandam mensagem, desculpa, tá te incomodando, capaz. A gente tem que se ajudar. Ninguém nasceu lá em cima, não. A gente nasceu tudo aqui. Tem que ir devagarzinho, tá? Não tem por que ter rivalidade. Crochê é algo que já existe há tantos anos. Não foi algo que a gente inventou agora, não. Pra gente querer ser a bam, bam, bam. Não, a gente tem que ter os pés no chão. A gente tem que entender que todo mundo tem uma fase. É, eu acho que é bem difícil alguém abrir um ateliê já assim, estocado de barbante. Eu vou aprender a fazer crochê. Então, eu já vou estocar barbante, vou encher minhas paredes de barbante, vou comprar poltrona, vou comprar uma mesa. Eu acho que é bem complicado. Eu acho que todo começo é devagar. Então, se você estiver na fase ainda das caixinhas de papelão, eu tô ainda, minhas caixinhas estão ali, muita coisa vai mudar ainda, mas tudo no tempo de Deus, tá? Tenha paciência, tenha calma. Se não estiver vendendo, faz ação de venda, tem estratégia. Eu já postei vídeo aqui, estratégia que eu faço para vender. Semana que vem eu vou estar fazendo uma, porque esse mês aqui foi bem parado, mas Deus não tem deixado faltar. Eu vou estar produzindo e vou estar fazendo uma ação de venda, tá? No meu grupo de vendas de pronta entrega. Então, graças a Deus tem sido sucesso. Então, a gente tem que continuar, permanecer. A gente vinha aqui falar, eu vendi mil e mil e mil. É fácil a gente vir falar. A gente tem que falar a realidade. Por isso que eu quero compartilhar com quem está iniciando, porque eu tô no mesmo caminho. Tá, tem 9 anos que faz crochê, tem 9 anos, mas que minha fonte principal é o crochê, tem 1 ano e 9 meses. Então, eu ainda tô iniciando, eu tô engatinhando nessa jornada, tá? O que me ajudou muito foi que eu já reconciliei a internet com o meu trabalho, que foi algo que me deu um impulso maior, foi algo que me traz mais vendas, né? Eu vou trabalhar com a internet. Mas se você tem vergonha, você não consegue, fica despreocupada, vai postando foto, posta informações do seu trabalho, posta vídeo mostrando apenas a peça, não quer aparecer, não aparece. Mas não se compare, tá? Se alguém tá lá em cima hoje, ela teve que subir para chegar lá. Ela já não ficou lá em cima, não, tá? Então,
E se ou então, se você estiver lá em cima já, não esquece não, que tem gente que vai subir também, tá? Não desfaça de quem tá subindo, tá? Também não se compara, gente. Eu fico tão triste quando as pessoas se comparam. Ah, mas fulano, eu queria ter a vida de fulano. Não, tenha a sua vida, ame a sua vida, que foi o que Deus permitiu para você. Não queira algo que não é seu, não queira algo que não é permissão de Deus na sua vida, sabe? Tenha essa visão de ver que o seu negócio está prosperando. Porque se você começar a ver que o copo tá cheio, as coisas mudam. Mas você fala, ah, tá meio cheio, ah, não. Não. Se a gente deixar um copo debaixo da torneira e ligar e não desligar, ele vai encher até derramar, tá? Mas a gente tem que ir lá e ligar a torneira. Se a gente não ligar, ela não vai derramar. Então, tenha persistência, não desista, tá? Tá difícil, mas vamos conseguir, vamos. Devagar nós vai conseguir, nós chegar lá. Tudo que for permitido na nossa vida, Deus vai abençoando tudo. O que não for, Deus vai tirando também, tá bom? Então vamos continuar, vamos permanecer firme, tá? Trabalhando, e vai dar tudo certo. Então esse foi o vídeo de hoje, meninas. Um bate-papo, uma conversinha, né? Mas trouxe pra vocês umas 10 coisas que você pode estar fazendo e pode estar dando errado aí. Dá uma olhadinha aí, se tiver alguma coisa para mudar, tenha a humildade de mudar, tá? Se ver que ou não, graças a Deus tá tudo certinho, não faço nada disso, então, ó, louvado seja Deus, vai dar tudo certo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus. Já me segue lá no Instagram, que é o mesmo nome daqui, tá bom? Eu não tô postando nada no TikTok e dou um tempinho de lá, tô postando mais aqui. Todo dia tá saindo vídeo aqui no canal, tá bom? Estamos rumo aí a conseguir monetizar a conta, com fé em Deus no tempo certo, Deus achar graça, Deus vai abençoar todas as coisas, mas o intuito principal é ajudar vocês que estão iniciando, que me acompanham aqui todo dia, tá bom? Então, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!